Para Brasília, o assunto da semana, da última semana também, são as discussões sobre a escolha do substituto de Barroso no STF. O presidente Lula se reuniu com ministros do STF no Palácio do Alvorada. E aí, o que a gente quer entender é, Igor Damasceno, se já tem um nome, o que os ministros esperam, qual que é a expectativa para esse nome escolhido? Já há um preferido aí do presidente Lula para essa cadeira? Mais uma vez, bom dia para você. Mais uma vez, ótimo dia para você, Paula, também para o Marcelo e para todos que nos acompanham. Olha, o governo federal, o presidente Lula, ele está vendo a quem vai agradar. Se os aliados políticos, na indicação de Jorge Messias, ou se os aliados lá no Congresso Nacional, na indicação de Rodrigo Pacheco. Ou se ele vai agradar Luiz Roberto Barroso, que tem preferência pela Daniela Teixeira. Todos esses nomes estão cogitados, ganham força para serem o escolhido do presidente Lula para a vaga que vai ser desocupada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E diante desse impasse, a saber quem Lula vai agradar, ele tratou de conversar com integrantes do Supremo Tribunal Federal no Palácio da Alvorada, uma reunião reservada, portas fechadas, pedindo então o apoio, a opinião desses ministros do STF na indicação. Agora, eu trago para vocês uma informação de bastidor. Antes mesmo do presidente Lula anunciar, escolher o substituto de Luiz Roberto Barroso, pode ser que ele também tenha que escolher um outro nome, um quarto nome nesse terceiro mandato dele para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E por que eu falo isso para vocês? Porque uma fonte minha lá no Supremo Tribunal Federal me disse que, assim como Luiz Roberto Barroso, a ministra Carmen Lúcia também cogita se aposentar. E pelo mesmo motivo de Barroso, por causa do desgaste da imagem do Supremo Tribunal Federal, que tem deixado a ministra Carmen Lúcia também bastante insatisfeita. Essa fonte me disse que a ministra está insatisfeita com as acusações contra o STF, tem sido acusado de ativismo político pela ala bolsonarista, por eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde que Carmen Lúcia deu aquele voto decisivo para a condenação do ex-presidente na ação penal sobre a trama de golpe de Estado. Outro motivo que tem deixado Carmen Lúcia bastante insatisfeita são as ameaças que ela tem recebido nas redes sociais. Assim como Alexandre de Moraes e Flávio Dino, Carmen Lúcia tem sido xingada, hostilizada e até mesmo ameaçada de morte nas redes sociais desde a condenação do ex-presidente. E também tem a situação envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele que aplicou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Recentemente, a Embaixada norte-americana aqui no Brasil emitiu uma nota dizendo que aqueles ministros que seguissem os passos de Moraes também estariam sendo monitorados pelos norte-americanos. Ou seja, a aplicação da Lei Magnitsky contra ministros que votam com Moraes não está descartada. Isso inclui Luiz Roberto Barroso, isso inclui Carmen Lúcia, que sempre acompanha o relator na ação penal sobre a trama de golpe de Estado. Então, esses três motivos têm desgastado a imagem do STF e têm gerado muita insatisfação da ministra Carmen Lúcia. Por esse motivo, então, a ministra já fala ali nos corredores do STF que cogita sim se aposentar mais cedo. Carmen Lúcia pode ficar no cargo até 2028, quando vai completar 75 anos e obrigatoriamente terá de se aposentar. Mas diante dessas rusgas, dessas situações constrangedoras, ela pode se aposentar ainda neste ano ou no início do ano que vem. Claro que é uma informação de bastidor, mas eu lembro a vocês que há 3 semanas a gente trouxe o bastidor da aposentadoria do Barroso, que se concretizou nesta semana, algo que também pode acontecer com a Carmen Lúcia. Se de fato Carmen Lúcia se aposentar, então o presidente Lula teria de indicar um quarto nome para o Supremo Tribunal Federal nesse terceiro mandato. Ele nem resolveu ainda a indicação para a vaga de Barroso e já pode então indicar uma nova pessoa para a possibilidade da vaga da ministra Carmen Lúcia. Lula quer resolver essa situação da vaga de Barroso antes da viagem para a Malásia. Claro, a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Informações de bastidor com o Igor Damasceno, trazendo para a gente que a ministra Carmen Lúcia pode seguir, então, os passos do ministro Barroso e antecipar a sua aposentadoria. Daqui a pouco a gente vai gerar esse assunto com os nossos comentaristas também, Cristiano Vilela e Dávila com a gente. Obrigada, Igor.